Fala massa, saudações atleticanas, segunda-feira agitada, semana começou muito bem para a torcida do Galão da Massa, quarta-feira tem Galo e Itabirito, decide aí a passagem do Galo para a próxima fase do Campeonato Mineiro. Galera, bora conferir separei um trecho para vocês aqui do Sport Center, as imagens são da ESPN Brasil, links na descrição do vídeo como créditos. Bora conferir a análise, galera. Mais de polêmica, mais de choro cruzeirense. Tem Cruzeiro aí fazendo nota em repúdio aí à arbitragem, o VAR, o choro não para, galera. Mas sem mais enrolação, quero convidar você, torcedor do Galo, que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu like e vamos agora para as últimas notícias do Galão da Massa, com esse corte bem legal que eu separei para vocês aqui, galera. Já quero pedir aí a você aí que comenta, se inscreva, engaje aí no vídeo, comenta o que você achou aí das polêmicas, dos lances e comenta aí o que você achou do vídeo, galera. Se inscreva, deixa o like e bora! O Hulk contra o Cruzeiro como a sua principal vítima, né? 11 jogos, 9 gols, 2 assistências e a minutagem para participação em gol. Então é basicamente um gol por jogo, né? Que ele precisa quando ele enfrenta o Cruzeiro. E é curioso porque na sexta-feira ou na semana passada a gente falava sobre os gols do Atlético. O Atlético tinha 4 gols no campeonato, desde que voltou ao time titular, sempre o Hulk. No Clássico, mais uma vez, ele faz 39 anos no meio do ano, Jailson. E mais uma vez, quando a gente vai falar sobre quem decidiu um jogo importante para o Atlético ou dentro de uma rivalidade, o nome ainda é o do Hulk. Mas o Hulk se cuida muito fisicamente. Acredito que essa questão física não é um problema para o Hulk, até porque ele se destacou durante a carreira. Não estou falando que tecnicamente o Hulk não é um jogador bom, ele é muito bom, acima da média também. Mas é que fisicamente ele se cuida bastante, então ele não vai ter essas questões físicas, problemas, e não importa a idade dele, vai fazer 39, mas continua decidindo os clássicos, continua decidindo qualquer jogo, para a verdade, para o Atlético Mineiro. E jogando em diferentes funções, né? O Hulk já jogou aberto pela direita, já jogou ali, vou recuando um pouco para ser armador por trás de um centroavante, já jogou de centroavante completamente de costas, enfim. É um cara que tem muita potência e tem muito recurso técnico, porque, por exemplo, o primeiro gol que ele faz ontem não é um gol simples, para um cara que é canhoto. O cara que é canhoto, dá uma escotada ali na bola, né, com a perna direita, de primeira não é fácil. Então é um cara que entrega muito para o Atlético Mineiro e aí não importa a idade. Não à toa que são 11 participações em gols em 11 jogos. E além disso, ele já teve diversos parceiros, ele continua sendo decisivo praticamente sozinho, né? Não sozinho, mas assim, com parceiros diferentes, né, Mar? Como a senhora, ele acaba se tornando uma senhora referência para os companheiros, né? Ontem até no segundo tempo diferente, né, com 2 pontas, né? Porque, coitado do Brian Palacios, o time ganha em agressividade pelos 2 lados, né? Até muda o Coelho de lado, né? E o Coelho, para mim, fez um grande jogo também. Ele que foi dúvida durante a semana e que... Eu acho que até mostra uma outra situação que não era muito comum, mas o Atlético conseguiu segurar a informação da recuperação do Coelho, né? Isso é mérito. Até sexta-feira não tinha nem atualização de que se ele era... Sim. Nem assim, ele é Se dúvida. ele ia pro jogo, a dúvida estava com a gente, ele saiu, foi substituído e foi isso, né, Marcos? Eu acho que isso, assim, é ruim pra gente, mas cá pra nós, a gente não joga, né? Então, assim, foi bom pro Atlético, como instituição, conseguir segurar a informação, porque isso daria uma certa dor de cabeça na montagem do Cruzeiro, né? Se vai jogar com 2 pontos, se vai ser o Davis, se vai ser um outro jogador de meio campo. Então, enquanto o Atlético tinha informação, eu acredito que o Atlético tinha informação da recuperação do Coelho, o Cruzeiro não tinha. E o Atlético conseguiu segurar bem. Acho que esse é um mérito de comunicação que acaba fazendo diferença, porque o outro time fica meio sem entender o que estava acontecendo. Eu achei que foi um bom jogo. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa pontuar de cada um dos dois lados. O Atlético, depois de muitos anos no Campeonato Brasileiro da temporada passada, teve saldo de gols negativo e a defesa sofria muito e a defesa errava muito. Isso é péssimo para a história do Atlético, porque sempre foi um time que foi equilibrado, que não tinha esse negócio de ficar tomando tanto gol. E o ano passado foi uma vergonha a quantidade de gol que o Atlético tomou. No atual, o Atlético está sabendo se defender. Acho que esse é um ponto de elogio, até mesmo com a mudança, né? O Alan Franco baixa para jogar. O Alan Franco na atual temporada já jogou de tudo. E zagueiro também. Sim, e até assim, ele é brilhante? Não, ele não é brilhante talvez em nenhuma, mas ele ajuda bastante, né? Um cara que você sabe que você pode contar com ele para uma emergência de jogo. E do outro lado, acaba que demora a chegar o Leonardo Jardim, né?
ok, o Cruzeiro está classificado, tem pontuação tranquila, sólida, mas tinha que ser no clássico exatamente a sensação de que você não está nem lá nem cá. Aconteceu no clássico. Pra gente já entrar também no assunto da arbitragem, a gente pode até depois que acabar aí os melhores momentos, colocar o lance do gol do Hulk, porque acho que é o início da jogada ali, né? O início do segundo gol. Como ele bate ali no Fabrício Bruno, parece que tá batendo uma parede também, né, depois. Essa é a classificação. Então o Atlético, ele tá com a mesma pontuação do Tombense. Só que o Tombense tem uma vitória a mais. O Atlético tem até mais saldo. Mas desculpa, Mário, o temor antes era que o Atlético ficasse atrás do Betim. Porque, e aí não se classificaria, né? Porque é isso, classificam os primeiros colocados dos grupos. Então, Tombense, Atlético e do outro lado, Cruzeiro. Só que você nota que o Atlético tem 13 pontos, tá vendo? Ele tá na segunda colocação. A gente vai mostrar outra tela. O Cruzeiro já tá classificado e tem 11 pontos. Sim. Então, assim, você não às vezes você vai ter mais pontos, mas se o seu grupo tá mais acirrado, Campeonato Paulista, a gente vê muito isso. E aí o Atlético pode classificar como o melhor segundo colocado. E pode complicar a vida do Atlético ou do América. Sim. Porque aí um dos dois pode perder a vaga por não ser o melhor segundo colocado. A gente pode colocar o lance da jogada toda do segundo gol. Do segundo gol, que é como o Atlético constrói da pequena área, mas assim, o Fabrício Bruno depois também tenta dar uma encorpada nele e bate na massa e sai, né? Bateu na massa e ficou. Olha. Ele vai dar... Primeiro subiu, deu o bote errado já lá em cima. Os dois zagueiros, né? Subiram muito. Aí agora ele já ficou no giro do Hulk. O Hulk lá abriu, aí agora, bateu. Já foi todo. E aí no segundo pau... Mas, esse daí, olha onde estão os dois zagueiros. Tanto o Fabrício Bruno... É a pressão alta descoordenada. Exatamente, completamente conectado ali. E agora o Hulk finge que vai no primeiro pau. O Fabrício Bruno foi todo, ele foi no segundo pau tranquilo. E a facilidade que teve o Igor Rabelo para fazer a reposição. Sim. Se vai fazer pressão alta, ele não pode ter aquele método para dar. Não pode ter, exatamente. Tudo bem que estava ali no final do jogo, o Cruzeiro estava buscando empate, porque... enfim, porque é um clássico e tudo mais, mas também tinha um jogador a menos, né? Então você vai fazer uma pressão alta com um jogador a menos também. A compensação tem que ser muito bem feita. Tem que ser muito bem feita, senão não tem como. O Atlético, ele tinha a questão, depois do ano passado tão frustrante, né, como ele termina o ano, e toda a questão do início de ano, a demora para a chegada de um treinador, a demora para a contratação e que a gente pode diagnosticar que o Atlético ainda precisa de reforços, porque perdeu mais jogadores do que contratou. Mas o Atlético mudou o clima depois de vencer o Clássico? Muda alguma coisa para a temporada? A participação de 2 novos contratados nos gols, né? O Natanael e o... sim, boa lembrança. O Natanael, até agora, bastante confiável, né? Novamente. É suficiente? Mais um bom jogo. É suficiente para dizer que alguma coisa para a confiança, para o clima, para o jeito que a gente vai interpretar o Atlético muda com essa vitória no Clássico, Marra? A gente ou o Atlético? A gente vai interpretar ou o Atlético? A gente, mas a opção da imprensa vai muito em cima do que o Atlético vai apresentar dentro de campo. Vai. Porque para o Atlético, hoje é um dia completamente diferente. O Atlético entra para o jogo de ontem pressionado, mas ainda assim invicto, mas ainda assim sem sofrer gols e tal. Só que se perde o jogo, e é completamente normal perder clássico, o Atlético poderia estar desclassificado. O Atlético não só não está desclassificado, como hoje é o único invicto do campeonato, como hoje tem uma campanha de... só não é líder do grupo dele, mas seria líder dos outros 2 grupos, e ganha o clássico. Então, assim, muda completamente, de confiança. Sabe aquela coisa que alimenta-se lá dentro? Isso é muito importante. Para o nosso trabalho de imprensa, eu acho que ainda tem pontos a evoluir. E para o Cuca também. O Cuca está cansado de saber que tem pontos a evoluir. Os jogadores também falaram sobre isso. Agora, Natália, muita discussão envolvendo a arbitragem. E a Natália foi muito bem porque ela, sim, encarou o Lianco. A única. Não tem tamanho, mas tem coragem. Muita, porque o pessoal fica assim, o que aconteceu ali no lance? Aí quando você pergunta pro jogador o que aconteceu, é ampla a resposta. Natália fala assim, você pisou de propósito ou não? Enquadrou o Lianco. Pegou ele na gola assim, falou, responde, homem. E aí ele respondeu, não foi, Natália? Com um pouquinho mais de calma que isso, porque eu não tenho tamanho para enfrentar o Lianco, não. Eu devo bater ali mais ou menos no joelho dele. Mas foi isso, eu perguntei para ele o que tinha acontecido, se ele realmente pisou, se não pisou. Eu tinha acabado de sair do pronunciamento do Matos, porque o Cruzeiro ele cancelou a coletiva com o técnico e foi o Alexandre Matos e o Pelaipe para a sala de imprensa, só o Matos falou. O Matos estava muito bravo, ele citou
5 ou 6 situações que o Cruzeiro discorda no jogo, desde a escalação da equipe, do VAR. O VAR foi o mais criticado, e quando eu conversei com o Lianco falou: a arbitragem falou para mim que o Dudu mexeu o braço. Não fui eu. Então, assim, eu perguntei para ele, ele me respondeu o que ele fez, e a gente tem duas versões muito diferentes, né? O Alexandre Matos muito bravo, falando que deveriam sim ter chamado o VAR, que o lance não chegou nem a ser analisado, e a gente vê que o pisão ocorreu. Se foi proposital ou não, é a principal discussão que a gente tem. A gente teve o nosso especialista em arbitragem comentando, a gente teve o Lianco dando a versão dele, a gente viu o Fabrício Bruno muito irritado, e a gente viu o Matos brigando bastante também com essa situação. Porque aqui em Minas, essa indisposição entre FMF e Cruzeiro, ela não é novidade, ela já é uma rotina acontecer. Se tem muita reclamação em jogos normalmente, se todos os times reclamam de arbitragem, FMF e Cruzeiro é uma novela bem antiga, gente. E aí, a gente viu até alguns torcedores comentando que a expulsão do Gabigol foi um revide, que o Gabigol foi revidar o que o Lianco fez com o Dudu, e tiveram 2 pesos e 2 medidas. O Alexandre Matos também apontou isso, mas é aquela coisa, é a interpretação da arbitragem. Exatamente esses personagens falando sobre isso, o Matos, o Lianco, o lado do Cruzeiro também com o Gabigol. Vamos ouvir. Pouco antes da expulsão do Gabriel, um pisão, na nossa visão, de maneira proposital, onde todos acompanharam e não teve, ou o ato não quis, não teve a chamada do VAR, né? E o VAR teve papel fundamental no jogo de hoje. Dudu foi pisoteado por um companheiro de profissão e que deveria ser, no mínimo, questionado as imagens. E isso foi antes da expulsão do Gabriel. De verdade, eu não fui com a intenção de pisar no braço dele. A gente está falando de um cara que é muito inteligente, ele sabe também jogar o jogo, né? Quando a bola saiu assim, eu fui dar a passada para pegar a bola e ele botou o braço onde era a minha passada. Eu não tenho dúvida que o pisão aconteceu. Poderia ser evitado? Creio que sim. Creio que o Lianco poderia ter evitado. Foi doloso? Não sei. Não consigo cravar 100% se existiu um dolo na atitude dele. Mas eu vejo um ato hostil nessa jogada. Não consigo caracterizar uma jogada com conduta agressiva. E essa é a diferença básica. Um ato hostil deve ser punido com cartão amarelo. Uma conduta agressiva deve ser punido com cartão vermelho. Então, na minha opinião, correta a atitude do árbitro de vídeo em não chamar o Felipe Lima para apresentar o cartão vermelho. Não tô falando isso. É muito curioso, porque assim, enquanto a imagem tá passando... Porque assim, eu acho que o lance do Gabigol, alguém tem algum questionamento? Não, se foi expulsão? não. Só pra gente... O mais curioso é que a gente tá calado, os dois é que estão brigando. Os dois, o melhor é isso. Eu e o Mário Marra, a gente tá aqui calado. Tá o Bruno e o Jair. Põe a sua mão aqui, Mariana, por favor. Foi. Põe a sua mãozinha aqui. Não, o pisão teve. Se você for pisar no meu braço, eu passo. não precisa. Mas assim, do Gabigol a gente não tem conversa aqui, né? Não tem discussão. Não tem conversa. Ninguém... Não, acho que a única conversa é que o Matos não pode passar pano pro Gabigol. Senão ele vai criar uma cobra dentro do Cruzeiro, não né? tem discussão. Do Eu Gabigol espero que ele tenha dado uma bronca no Gabigol. E o próprio Gabigol vai lá e assume a responsabilidade, né? Ele não tentou eximir que ele fez besteira, né? Não... Agora vamos lá, vocês dois, briguem. Então, não estou... Tem o replay aí? É porque do Lianco, a segunda câmera. Mas aí, enquanto eu vou falando, eu vou explicando se der para colocar só a segunda. Ou então bota o lance todo, enfim, aí a gente pontua aqui na hora da segunda câmera. Porque essa daí não dá para ver nada e nem a próxima. A segunda mesmo. Por quê? Vamos ver agora, ó. Pisou, beleza. Só que é nesse ponto que eu quero falar, é esse de agora, ó. O Dudu caiu, beleza. Ele tá olhando. Agora, ó, o Dudu mexeu o braço. Não, é esse o ponto. Então, mas e eu não tô falando que o Dudu botou o braço embaixo da chuteira do Lianco de propósito. Até porque o Dudu É óbvio que não, né? Eu não tô falando isso. E eu também não tô falando que o Lianco... Tá nem olhando. Que o Lianco é extremamente inocente. Não tô falando isso. Só que, na hora que o Dudu cai, o Lianco tá olhando realmente onde tá. Ele tá olhando. Aí agora o Dudu mexeu. Ele tava tirando o pé justamente pra não atingir o Dudu. Na hora que o Lianco olha pra frente, o Dudu mexeu o braço. E aí o Lianco realmente pisou, só que pra mim não foi de propósito mesmo, não.
Porque, pra mim, tá? É minha opinião. O Dudu, não tô falando que o Dudu mexeu o braço pro Lianco pisar. Cavou, porque Cavou. Não tô falando o Lianco isso. na palavra ali, dá até a entender que o Dudu Não, fez isso de daí propósito, é né? exagero, pra mim. Esse do Lianco falar que, você mexeu o braço pra eu pisar em cima. Não, pra mim isso daí é exagero, isso daí não existe. Só que, pra mim, o Lianco tava olhando realmente onde estava o braço do Dudu, e quando o Lianco passou a olhar pra frente, o Dudu mexeu o braço. Ele já não tava tanto no campo de visão dele. Quando ele foi desviar, ele acabou pisando no braço Só do para Dudu. deixar claro, todo lance é analisado pelo VAR. Sim. É. Não, Mas não chamou o VAR. Não, mas o VAR estava analisando. E eu só acho também assim, que a gente precisa deixar claro é que também essa coisa do foi com intenção, não foi, não vai avaliada pelo VAR, assim. Porque também, o Lianco, porque a gente vai discutir aqui se era para se o VAR deveria ter chamado ou não. A gente não vai avaliar se ele teve a intenção ou não, porque às vezes o cara faz uma falta sem a intenção de quebrar a perna do outro. Sem querer também é falta. Sem querer também é falta. O ponto é, o VAR deveria ter chamado ou não para esse lance. Eu não posso aqui avaliar se ele pisou, se ele deu um carrinho e a intenção era romper o ligamento ou não do cara. Não tem como saber. Pra mim ali é interpretação, tá? Eu acho poderia ter chamado sim, o árbitro tem interpretação. interpretação. Parte do show do Lianco, sabe? Também. É só você assistir aos jogos ali e ver que o Lianco, ele é esse jogador que gosta da provocação, gosta do contato, tanto é que ele consegue cavar não, né? Mas ele consegue entrar na cabeça do Gabigol e fazer com que o Gabigol depois revide. O que eu te falei? Mas a gente achava o contrário. Lembra quando o Lianco falou que o Gabigol tinha entrado na mente do Lianco? Sim, lembra que a gente falou na semana passada? Isso, mas dessa vez eu acho que o Lianco conseguiu. Então, quem já foi pilhado pro jogo, então, no caso, foi o Gabriel, não só o Lianco. Não, mas eu acho que o Lianco, ele mexe Ele com alimenta, isso. exatamente. Ele alimenta, exato. E ali eu acho que assim, vendo a imagem por cima, a Mari Pereira chamou a atenção, eu achei que ela foi muito feliz. O Lianco, ele nem tá na jogada, é ele quem procura passar por cima do Gabigol. Ele pode desviar. Do Dudu, desculpa. Ele pode desviar, ele nem precisa ir naquela direção, mas aí tem o Dudu no chão, ele, vou passar por cima, vai que belisca alguma coisa e aqui. E às vezes o cara fica irritado, quando já tem alguma treta entre os jogadores, o cara fica irritado quando o cara pode passar por outro lado e passa por cima. Exato. Seria o fato do Dudu, por exemplo, dar com a perna assim. Ele tá falando que o Lianco é inocente. Eu não tô falando, não tô falando. Intimidação. Desde o início. É uma Eu acho que faz parte do show. Parte do show. Ele chega pisando, vai que eu pego alguma coisa aqui, eu não tô nem vendo. Não, às vezes ele fica irritado, aí o jogador que tá por baixo dá, chega pra lá, e aí já é o fato dele já rolar no chão e tudo mais, sim. Ok. E eu não tô falando, foi o que eu falei desde o início. Não falei que o Lianco é inocente, no momento algum. Eu só acho que esse pisão, no caso, ele viu o braço do Dudu aberto e ele tentou desviar. E no momento que ele olhou, o Dudu realmente mexeu o braço. Pra mim foi muito rápido. Mas eu entendi o que você falou. Tem a puxada da mão, sim, mas acho que o Lianco muda a direção e chega pisando pra pegar alguma coisa. Claro. E aí pega no Dudu e aí já começa o bate-boca. E mesmo que não pegasse, só de estar em cima, era passar por cima pro Dudu ficar irritado e já sobrar alguma coisa. Mas aí uma coisa que o próprio Lianco falou no fim do jogo, no intervalo, eu já não lembro mais, que aí também é a malandragem do jogo, que ele fala assim, quando o Gabriel me acerta, o Gabigol, eu caio e tem que mostrar pro juiz que pegou muito. Pegou muito. Claro. E aí, se o Dudu tivesse caído e gritado e rolado lá no chão, eu acho que teria mais chance de ter chamado o VAR do que o Lianco, ele é isso, ele não é inocente. Ele vai pra buscar alguma coisa ali. O jogo é um jogo de intimidação. Eu não acho que ele chega e fala assim, eu vou pisar aqui pra quebrar a mão do Dudu. Não. Isso eu também não acho. Mas que ele vai pra provocar, pra enrolar e pra tentar alguma coisa, vai. A gente tem a Natália Andrade mais uma vez, porque o Cruzeiro soltou uma nota, Nath. Conta pra... Isso mesmo, enquanto vocês estavam aí na excursão, o Cruzeiro soltou uma nota avisando que protocolou uma reclamação na FMF contra o VAR que foi super criticado pelo Alexandre Matos, justamente com esse lance do Dudu. O Cruzeiro cita em nota que a maioria dos especialistas que analisaram o lance falaram que era sim para ter chamado, que era sim um lance para expulsão. E o Cruzeiro espera que a FMF tome providências com essa situação. O Cruzeiro, inclusive, termina a nota falando que não espera nenhum favorecimento nos próximos jogos, mas que também não aceita mais ser prejudicado. Essa nota ela vai em consonância com o que o Alexandre Matos falou ontem, né, gente? Então, assim, o Cruzeiro ele continua questionando muito e questionou formalmente agora esse lance do Dudu. E cita também, que é um ponto importante, falando que também quer os áudios da comunicação do lance do Lianco, mas quer também do Gabigol. Tem que ser mostrado, Tem que ser mostrado, se você não tem nada a temer, que combinou na expulsão. A Natália volta... Jogo no Mineirão contra o Itabirito vale a classificação do Galão. Então, a vitória interessa
muito, rapaziada, né? Então, não vai valer de nada, né? Se o Galo aí perde pro Itabirito ou talvez empata aí, os nossos adversários têm uma boa pontuação na última rodada e o Galo fica de fora, né? Não vai ter adiantado nada, ter batido aí no Cruzeiro. Mas é o Galo que no dia 12, na quarta-feira, às 19h45, enfrenta o Itabirito dentro do Mineirão. E o próprio Hulk já fez, né, uma chamada aí convocando a torcida. Trouxe até em um react aqui de um vídeo anterior, convocando a massa para comparecer e apoiar o Galão, né? A torcida do Galo que estava meia ressabiada, desconfiança da diretoria. Agora parece que aos poucos vai retomando aí a confiança e apoiar o trabalho aí do Cuca no comando do Galo, porque se chegando uns reforços pontuais aí que o Galo ainda precisa, o Galo tem bons prospectos aí para a temporada de 2025, galera. Mas é isso, se inscreva, deixa aquele like, gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, galera. É muito importante, você apoia o meu trabalho aqui no YouTube e sempre fica por dentro das notícias do Galo. Forte abraço, galera. Eu fui.